Estamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre um tema bacana, difícil. Quero sua atenção e a sua participação também. Participe conosco no WhatsApp da TV Horizonte, 996428473 e traga suas perguntas sobre reforma tributária no Brasil. Professor Alexandre, desculpa, eu te cortei daquela outra vez. Qual que foi a ideia de uma propaganda do Sindifisco? Que você falou, né, da questão de justiça tributária. O detentor do patrimônio está lá no legislativo, legislando, não vai legislar contra si, né? Mas eles não estão me pagando honorários, não, eu vou defendê-los um pouco. Sim. Uma grande parcela de culpa também é do judiciário, né? Há alguns anos atrás, o Sindifisco aqui do estado fez uma propaganda sobre justiça tributária e o que ficou gravado assim foi falando assim, perguntando para as pessoas se acham justo o motoboy pagar IPVA na moto e os proprietários de jato e de jet ski não pagarem, né? Só se esqueceram de um detalhe, que se dependesse da vontade dos estados, e a legislação de Minas sobre IPVA tem isso, como nos outros demais, cobraria sobre embarcação, sobre aeronaves. Só que o Supremo, ao interpretar o conceito de veículo automotor para incidência do IPVA, foi buscar o histórico dele, que era a taxa rodoviária única, né, que a Constituição tinha na Constituição de 67, a de 88 acabou. Então, veículo automotor é só veículo automotor terrestre, para transporte de pessoas e de bens. Então, o trator também não paga IPVA. Por isso que é rodoviário, né? Por isso que é rodoviário. Amigo telespectador da TV Horizonte, portanto, os 3% da sua moto e os 4% do seu carro, você continuará pagando, não tem nenhum problema. O professor Alexandre já disse qual que é a razão disso lá de trás. Agora, o sujeito que, então, tem o seu jatinho, né, que tem o seu jet ski, que tem, né, eles... Pior, o IPVA do carro o ICMS na compra do carro é 18%. Sim. Na compra do jatinho é 12%. Sim. O que é isso, afinal de contas? É a razão que a gente está colocando aqui agora? Ou seja, é muito difícil de você esperar que uma casa legislativa que é representada por as pessoas que têm mais renda e têm mais patrimônio, dificilmente farão algo desse tipo, não? Não sei. Acho que, de certa forma, ou talvez eles não concordem, mas hoje nós temos um ambiente favorável que nunca se viu em realmente se concluir uma reforma tributária. O grande problema sempre foram os interesses, né? E como todos os entes viram que não deu certo da forma com que está... Marcelo, esse ambiente favorável é porque temos um ministro da Economia liberal? Não só por isso. Os próprios parlamentares, que teve uma renovação muito grande no Congresso Nacional, né, já vieram falando que da forma com que está não teria condição de continuar. Então, esse ambiente que se criou em volta disso, e, claro, somando até com o ministro, né, mais liberal, trazendo pautas ali de tentar efetivamente melhorar o ambiente de negócio para as empresas e que se viu que essa burocracia, em momento algum, gera nada para ninguém, na verdade está gerando despesa para todo mundo. Se tirar a despesa, automaticamente tem mais dinheiro circulando. Vamos colocar um assunto que pintou na última, perdão, Geraldo, na última semana. O Marco Cintra, secretário da Receita, né? Ele, numa palestra em São Paulo, coloca as alíquotas, ele coloca isso tudo. A Veja já tinha, na semana anterior, na edição da semana passada, ela já tinha soltado essas alíquotas. Ou seja, isso não era uma coisa da cabeça que o Marco Cintra pintou na palestra e ele disse aquilo lá. Essa palestra foi pública, filmada, isso teve uma repercussão muito negativa, porque ele falava, telespectador da TV Horizonte, sobre a volta do imposto do cheque. Aquele que, quando você movimentava a sua conta, caía para o imposto lá do banco. Ele já colocava, inclusive, 0,2%, 0,4%, né? Quando isso sai, o presidente Bolsonaro, no hospital, encoleriza o Paulo Guedes, é obrigado a mandar esse sujeito embora. Sem essa de dizer que o Marco Cintra estava fazendo aquilo sozinho, sem o Paulo Guedes estar sabendo, sem essa. A ideia era, Marcelo, me ajude nessa, porque tem a ver com, por isso que eu estou puxando esse gancho da sua fala. A ideia era desonerar a folha. Uma parte da folha. De 20 para 13. Isso. Aumentar, portanto, os empregos, as oportunidades de emprego, fomentar, de alguma forma, a produção no país, mas colocar isso
Alexandre, você não concorda? Não. O que é isso? Então, na verdade... Cobrir o santo, cobrir com a cabeça você pega e soltar o a pé. história do Sintra, né, até colocando isso de uma forma bem clara, ele sempre defendeu um imposto sobre movimentação financeira. Se realmente a forma com que foi apresentada traria ou não benefício, é algo muito difícil que a gente entra num campo de especulação. Né? Agora, a grande crítica com relação a esse tipo de tributação é que é um tributo, por exemplo, que é cumulativo. Né? Alexandre mais cedo colocando, ele é regressivo, estaria cobrando nas duas partes, tanto na entrada quanto na saída. Ou seja, na produção da gravata dos senhores, a costureira, o cara do algodão, o cara do fibra sintética, o importador e tudo mais, todo mundo paga esse negócio. E essa era a grande crítica. E como, né, nós temos um histórico relativamente recente que a sociedade não gostou ou aderiu a esse tipo de tributação... O próprio presidente. O próprio presidente, até na própria campanha, colocando isso... ia o Congresso sempre falando que não iria trazer esse tipo de tributo novamente, automaticamente viu-se que seria inviável. Sim. Né? Então, o ambiente para ele ali foi totalmente desfavorável. A CPMF, vamos dizer, o ex-ministro Roberto Campos já defendia como futuro da tributação, a tributação sobre movimentação financeira. Né? A ideia do Marco Sintra, de fato, era... tanto na hora que depositasse na sua conta, quanto na hora que sacasse. Né? E acho que eu vejo que essa fixação que se tem no Brasil de volta da CPMF por parte do governo, desde 2007, que sempre se fala, vai voltar a CPMF, vai voltar a CPMF, vai voltar a CPMF, vai de encontro àquela minha fala inicial de que é mais fácil para o Estado arrecadar. É a simplicidade na arrecadação. Por quê? O banco vai descontar da sua conta e vai repassar para o governo. Alexandre, então, esse é o primeiro... Geraldo, por favor, Geraldo. E só para complementar, se você pensar nessa PMF, o trabalhador que ganha salário mínimo, ele vai ter de pagar, dentro da expectativa agora, R$4. Isso pode ser pouco, igual você falou anteriormente, isso pode ser pouco para quem ganha 10 mil, mas para ele, R$4 é menos uma passagem. Sim. E que é extremamente significativo. Mas eu acho que vale a pena a gente retroceder um pouquinho e entender um pouquinho dessa filosofia, dessa busca, que eu não acredito que a reforma tributária ela tem o objetivo de reduzir imposto. Não. Eu acho que ela tem dois objetivos claros. Né? O Alexandre já falou o primeiro, que é simplificar. E eu falei o segundo, que é ter transparência. Quando o ministro da Economia entrou, ele foi eleito, ele foi nomeado pelo governo, ele falou que o ideal da taxa tributária seria 20%, sair de 35%, que é a nossa média histórica, desde Fernando Henrique Cardoso, né, desde 95 a gente tem uma média entre 32% e 35% do PIB, é a nossa média histórica de arrecadação de impostos. Ele falou que era 20%. E usando as palavras dele, ele mesmo fala, pagar mais do que isso é o quinto dos infernos. Isso é a palavra dele, isso é textual. E aí, se a gente analisar esse contexto, se a gente pensar que em 2018 a arrecadação do Brasil de tributos foi 2,5 trilhões, eu não lembro especificamente... 2,2, 2,3. Isso. Abaixar 43% a alíquota do imposto equivale a reduzir esses impostos a 1,3 trilhões. Vai reduzir em 1,3 trilhões. O que eles estão brigando agora no Congresso, que parece que vai acontecer aí, que é da Previdência, né? O que eles estão falando? Eles querem economizar 1,3 em 10 anos. Olha só, me ajudem nessa. Muita coisa... Porque o psicólogo estudioso, que gosta de estudar economia, acho que a área de vocês é uma área muito bonita. A ideia do liberal não é diminuir o Estado. Como reduzir imposto sem diminuir o Estado? Porque a reforma da Previdência, nós já debatemos isso aqui várias vezes no Horizonte Debate, ela continuou com alguns privilégios para alguns nichos dentro do funcionalismo público, por exemplo, e onerou, de certa forma, para o trabalhador comum. Como que é possível reduzir para 20%? E eu estou, de novo, colocando aqui uma ideia do liberal, sem diminuir o tamanho do Estado. Eu acho que a premissa que
quando se coloca o 20% ou 25%, até o Mourão colocava, já né? colocando 25%, acho que a redução vai ser 780. É um mundo ideal. Só que você pega Estado, União e os municípios com déficits fiscais monstruosos, que lá estão brigando para aumentar teto e tal. Quando se entra, né, agora como governo e sabendo a realidade, ele sabe que reduzir a carga é uma coisa muito difícil. É o que todo mundo quer. Mas a efetividade para que ele consiga, eu acho muito difícil. Isso acho que isso é um trabalho a médio e longo prazo para conseguir fazer planejamentos específicos, no sentido de que se reduz o Estado, tentando se alcançar ali, né, o mundo ideal para o liberal, mas de forma que não deixe de prestar os serviços essenciais e consiga desenvolver as suas atividades. Só que isso, né, demanda, né, não é algo que, a princípio, a gente conseguiria em pouco menos de 1, 2 anos. Eu acho que é coisa para... Complementando, Marcelo, todos os projetos, que quando a gente vai olhar, a preocupação que se tem, que está lá, é manter a arrecadação atual. Nenhum fala em redução. Não perder a arrecadação. Proposta de Estado, proposta da União, proposta da Câmara, proposta do Senado, todas falam em manter a arrecadação. Exatamente. E o grande desafio, fazer os cálculos... Fazer os cálculos para que mantenha a arrecadação. Aí cria aqueles fundos para tentar equalizar. E aí, né, lembrei aqui também de uma fala do professor Ives Gandra, né, que tem mais de 50 anos de experiência, falando: nunca vi no Brasil uma reforma tributária para baixar a carga. Sim. Sempre aumentando. Nós vamos para um breve intervalo. E aí depois, eu até queria você, que é telespectador de Contagem, que nesse último agora, né, nesse mandato do atual prefeito, a vinda do IPTU, Contagem ficou isenta de IPTU durante muito tempo. Será que o futuro prefeito de Contagem, não sei se esse se reelege, por causa disso, a chance é reduzida com relação às pesquisas, será que o futuro prefeito abriria mão desse IPTU? Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.